Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que mexe com todo mundo, o amor. Mas vamos olhar para um ângulo um pouco diferente, o da ciência. O que será que acontece lá dentro do nosso cérebro quando a gente se apaixona, quando cria um laço forte com alguém e sim, até quando sofre com o coração partido? Bora descobrir? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Por séculos e séculos, o amor foi coisa de poeta, de filósofo, um grande mistério. Só que hoje a neurociência chega para dar uma nova perspectiva. Ela mostra pra gente os processos biológicos que estão por trás de uma das emoções mais poderosas que existem. Então vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Ok, vamos começar pelo começo de tudo, a paixão. Sabe aquela fase? Aquela que é super intensa, avassaladora e, vamos combinar, meio maluca? Aquela em que o mundo parece que para e gira em torno de uma única pessoa? É disso que a gente vai falar agora. Olha, essa definição aqui, ela resume perfeitamente a experiência. A ciência reconhece essa fase inicial do amor por esse poder quase lógico que ela tem sobre a gente. E não é só uma figura de linguagem, não. O nosso cérebro realmente funciona de um jeito diferente quando está sob o efeito da paixão. E agora, olha só que coisa fascinante essa comparação. Sabe essa frase, paixão é cocaína para o cérebro? Então, não é exagero. Estudos com ressonância magnética mostram que se apaixonar ativa exatamente as mesmas regiões cerebrais que as drogas viciantes, como o tal do núcleo accumbens. É por isso que a paixão pode causar uma dependência real, e quando a pessoa amada não está por perto, a gente sente uma crise de abstinência de verdade. O ponto central de tudo isso, então, é a dopamina. Ela é o principal combustível da paixão. É por causa desse neurotransmissor que as pessoas apaixonadas se sentem cheias de energia, eufóricas, sabe? Parece que estão flutuando, literalmente, nas nuvens. A pessoa pode até dormir menos, comer menos, mas continua se sentindo no topo do mundo. E toda essa química se transforma numa verdadeira montanha russa hormonal, com sintomas físicos bem claros. A felicidade constante vem da dopamina. O pensamento fica meio obsessivo por causa da queda da serotonina, o coração dispara com adrenalina e tem uma curiosidade muito legal. Os níveis de testosterona nos homens tendem a diminuir, o que os deixa mais meugos. Acredita-se que isso seja uma vantagem evolutiva, sabe? Para diminuir a agressividade e ajudar a criar um vínculo com a parceira. Mas essa intensidade toda tem prazo de validade. Biologicamente, a gente não foi feito para viver nesse pico de paixão para sempre. Essa fase dura, em média, o tempo necessário para um casal formar um vínculo bem forte. Depois disso, o nosso cérebro, muito espertinho, começa a se adaptar e se preparar para uma nova etapa. E que nova etapa é essa? É o apego. Agora, vamos entender como a química do cérebro muda, saindo daquela faísca meio caótica para uma chama mais calma, mais estável, que é o amor, de longo prazo. Para a gente entender bem essa diferença, a melhor metáfora talvez venha do esporte. Pensa assim, a paixão é como uma corrida de 100 metros. É explosiva, o fôlego é curto e é cheia de uma energia que parece que vai acabar com tudo. E o apego é uma maratona. Ele foi feito para aguentar o tranco, para ter estabilidade e para percorrer uma distância bem longa. É um ritmo totalmente diferente, que é sustentado por uma química cerebral também completamente diferente. E essa mudança é puramente química. A gente sai de um sistema de recompensa movido a dopamina e cortisol, que deixa a gente ansioso, eufórico, com frio na barriga, e entra num sistema baseado em ocitocina e vasopressina, que gera calma, segurança e, o mais importante, confiança. É isso mesmo. Se a paixão é um estimulante, o apego funciona como um calmante. A ocitocina, que é super famosa como o hormônio do abraço, é liberada durante o contato físico, como abraços, carinhos, beijos, e ela vai fortalecendo essa sensação de conexão e de tranquilidade que sustenta um relacionamento por muito, muito tempo. Quem estudou isso muito a fundo foi a antropóloga Ellen Fisher. Ela propôs um modelo que organiza o amor nesses 3 sistemas do cérebro. Eles são diferentes, mas super conectados. Cada um evoluiu para cumprir uma função na nossa história: reprodução, criação dos filhos, e juntos eles criam essa experiência tão complexa que a gente chama de amor romântico. Mas e quando esse vínculo tão poderoso se quebra? O que acontece?
Agora a gente vai entrar na parte dolorosa da história, o término de um relacionamento. E vamos ver o que a neurociência diz sobre isso. Essa é uma sensação que, infelizmente, muita gente conhece. A dor de um término pode ser paralisante, parece que rasga por dentro. E por incrível que pareça, a ciência tem uma explicação fascinante para isso. Olha, essa aqui é uma das descobertas mais impressionantes. Quando a gente diz que está doendo, não é só uma metáfora. O cérebro, de fato, interpreta a dor emocional da perda como se fosse uma lesão física de verdade. As mesmas áreas neurais são ativadas. A ciência, basicamente, valida o quão intenso é esse sofrimento. Basicamente, o fim de um relacionamento é uma forma de abstinência biológica. É como se o cérebro, que estava acostumado a receber aquelas doses diárias de dopamina e ocitocina, de repente ficasse sem. E aí ele entra em crise. Isso explica os pensamentos obsessivos, aquela vontade de procurar a pessoa e a dor profunda que vem junto com a separação. Certo. Então por que a natureza nos equipou com um sistema que é tão poderoso, mas que às vezes pode ser tão doloroso? Para entender isso, a gente precisa olhar pela perspectiva da evolução. Bom, a resposta está basicamente na nossa sobrevivência como espécie. O amor romântico, o apego, tudo isso são adaptações evolutivas que nos ajudaram a garantir o cuidado com os nossos filhos, a escolher bons parceiros e a manter uma certa estabilidade social. No fundo, é um mecanismo biológico fundamental para a gente continuar existindo. No fim das contas, a ciência não tira a magia do amor. Pelo contrário, ela mostra o quão profundo ele está gravado na nossa biologia, na nossa essência. E agora, sabendo de tudo isso, sabendo que o nosso cérebro trata a paixão como um vício que passa e o rompimento como uma dor física real, a questão que fica é, será que a gente pode usar esse conhecimento para amar de uma forma mais consciente e, quem sabe, sofrer um pouquinho menos? Fica aí a reflexão.